Dois heróis em dois mundos completamente opostos. De um lado, um detetive cansado dos anos 30, em um mundo preto e branco. Do outro lado, um universitário que só quer ter uma vida normal. E as diferenças entre eles vão muito além da estética. Mas antes de analisarmos esses dois universos, peço para você deixar o seu like e seguir o Nerdquest. Tem vídeo novo aqui toda semana, eu prometo que você não vai se arrepender. Bora pro vídeo! Vamos começar nossa análise falando do Spider-Noir, interpretado pelo Nicolas Cage. Essa série foi lançada pela Prime Video e foi filmada especialmente para ser vista em preto e branco, porém, de uma escolha rara da própria editora... Editora não, produtora. Em uma escolha rara da própria editora, ela lançou uma versão colorida, ou seja, você pode assistir tanto a versão preto e branco quanto a versão colorida. Dois formatos diferentes e você pode mudar a qualquer momento. Um ponto muito bacana a se destacar dessa produção é a trilha sonora que mistura jazz com um modernismo muito bacana de se presenciar. Você tem logo um contato disso nos primeiros episódios e fica completamente encantado com a temática que está sendo apresentada para você. Eu vi em preto e branco e curti bastante com essa trilha sonora tão rica e ao mesmo tempo gostosinha de se ouvir, sabe? Sensacional. Aqui também temos um cenário preto e branco muito característico da Nova York de 1930, ali, daquele período onde se passava a Grande Depressão por conta da economia americana, enfim. Então você tem uma Nova York caracterizada que dá mais profundidade quando você olha a série num ponto estético. E, cara, sinceramente, é um mix de sentimentos, assim, causa um certo estranhamento quando você começa a assistir, mas logo você se sente confortado por estar naquele ambiente. Eu, pelo menos, me senti assim, assistindo essa nova série da Prime Video, e gostei bastante dessa temática. Se houver uma segunda temporada, que ainda não foi confirmado pelo que eu tenho de informação aqui, eu com certeza vou rever assim que for lançado. Então, cara, vale muito a pena essa nova série que foi lançada recentemente aí pela Prime Video. Já o Homem-Aranha do MCU, que nós vamos presenciar agora no novo filme do Homem-Aranha, segue uma temática mais leve, descontraída, com cores vibrantes e bastante cenas de ação. As produções da Marvel também são bem características pelo clima mais leve. Assim, vamos esperar que não vai ter um clima tenso. Tem um clima tenso, mas sempre tem um espaçozinho para uma piadinha. Não falando que o Spider-Noir também não tem. Também tem um ponto ali de humor negro, muitas vezes do protagonista se colocando em situações degradantes e fazendo piadas com a própria desgraça. Mas no MCU nós temos um tom diferente, né? Você tem um Tom Holland ali que quer seguir uma vida normal, de universitário, e uma temática jovem de MCU. Então você não pode esperar um tom super sério e grave. Isso aconteceu no terceiro filme, por conta de toda a temática, mas nesse novo filme que vai ser lançado agora, em julho, eu não tô esperando esse tipo de proposta. Eu acho que vai seguir ali o padrão Marvel, com muita ação, porrada, cenas vibrantes ali e tal, que é muito legal de você ver o Homem-Aranha assim, mas, de certa forma, que já tá um pouco saturado dentro do mundo do cinema e pros conhecedores de super-herói. Eu confesso, cara, que eu cresci assistindo muito esses filmes de MCU, e quando você tava iniciando ali esse universo com Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, era algo mágico. Só que hoje em dia, até mesmo eu me sinto um pouco saturado com certas tramas. É claro que o Homem-Aranha é um dos top guys ali da Marvel e da Sony, eles têm direitos compartilhados, então a gente pode esperar, sim, trama bem interessante, assim dizendo. Agora, falando sobre os protagonistas e a filosofia de cada um, em Spider-Noir nós não temos um Peter Parker, e sim o Ben Reilly, que é vivido de forma magistral pelo Nicolas Cage. Nessa história ele é um investigador amargurado, já ranzinza, com os seus 40 a mais, muito ressentido e já tendo largado o manto do herói há 5 anos por conta de um trauma que aconteceu, e no decorrer da série a gente vai presenciar e entender o que de fato houve. Mas nessa série do Aranha, cara, ele tá sensacional, é o Nicolas em melhor forma, representando muito bem o manto do Noir e dando uma própria cara. É como se estivesse pegando ali um personagem da Marvel, como o Homem de Ferro, por exemplo, e você olha assim o Homem de Ferro e você já pensa em quem? Robert Downey Jr. Então, o Aranha Noir, a gente hoje fala de Aranha Noir e pensa em Nicolas Cage, que inclusive foi a voz no Aranhaverso, a animação que a Sony fez e é muito aclamada aí
para os críticos e fãs da Marvel. E aqui tem um complemento aqui sobre a filosofia do herói que é bem interessante, né? Aqui o Ben, ele não carrega aquele lema de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é característico pelo tio Ben e acompanha o Peter durante toda a sua vida e na maioria dos quadrinhos e filmes que a gente presenciou. Na série, nós temos uma inversão um pouco desse lema, dizendo que sem poder não há responsabilidade. E isso está muito associado à escolha do Ben em abandonar o manto do Spider-Noir. E depois, ao longo da série, ele vai retomar, né? A série é do Spider, então é um lema interessante que faz a gente pensar, né? Em como essa frase tão característica pode ser levada de outras formas. Isso é muito bem trabalhado nessa trama do Spider-Noir. Já no MCU, nós temos o Peter Parker, de fato, ali com o papel, o manto do Homem-Aranha, carregando o lema clássico, sem pestanejar, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aqui é interessante como a Marvel carrega esse lema de uma forma muito esperançosa. Você vê o Peter na pior das situações, mas sempre existe esperança quando a gente fala do herói do MCU. E não só do MCU, né, mas também podemos falar do Tobey Maguire, do Andrew Garfield também, que interpretou um Homem-Aranha bem legal e diferente do que a gente estava acostumado. Ele parecia mais um Ultimate Homem-Aranha ali, né? Então a Marvel carrega essa responsabilidade de com grandes poderes vem grandes responsabilidades de uma forma muito esperançosa, sabe? Sempre existe uma luz no fim do túnel pro Tom Holland, o nosso Peter Parker do MCU. E o mais legal disso tudo é que o quarto filme que vai ser lançado carrega as consequências do terceiro filme, né? Pra quem não lembra, acho que pouca gente acho que poucas pessoas não vão lembrar. No caso, o Peter, ele foi esquecido por todo mundo. Isso, inclusive, pelo melhor amigo dele, o Ned, e pela MJ, que era a namorada dele, o grande amor da vida dele até então. Então ele carrega esse peso de ter um grande poder, carregar uma grande responsabilidade, continua sua vida normal como universitário ali, que quer seguir a sua vida, quer ter uma carreira, tem sonhos, desejos, enfim. É um cara no início de vida, né? Literalmente, bem diferente do Ben Reilly. E um dos pontos mais interessantes do amadurecimento desse Peter no MCU foi tomar uma decisão que a maioria das pessoas não tomaria, né? De ser esquecido por todos no final do terceiro filme. Essa foi a consequência que a gente vai presenciar nessa próxima trama aí que em breve vai estrear. Tá, mas aí você pergunta, Matheus, muito legal, tudo mais, mas e os vilões? Como que são os vilões? Compara pra gente aí. Vamos começar pelo Spider-Noir. Na trama da série da Prime Video, o vilão principal desse arco aí que o Ben Reilly passa é o Cabelo de Prata. E esse cara é simplesmente o chefão do crime organizado, a máfia ali, do final dos anos 20, início dos anos 30, após aquele período de depressão americana e também da lei seca, que é muito importante caracterizar. Ou seja, esse vilão ele é muito inspirado no Al Capone. Não só ele, mas outros vilões também, né? Por exemplo, o Batman, você tem a família Falcone, tudo mais, que carrega ali aquela parada de máfia, de submundo e tal. Eu curto bastante esse tipo de temática. Se vocês quiserem um vídeo também sobre personagens mafiosos aí, dá pra gente fazer um conteúdo bem legal. E ele é o vilão principal que carrega a trama da série. Você vai vendo ali que os desdobramentos eles circulam o Cabelo de Prata e o Ben Reilly tenta de alguma forma cercar esse cara para que esse império do crime seja desmantelado. E tem uma sacada muito interessante com vilões já estabelecidos do Aranha, como o Homem-Areia, o Electro, entre outros aí que aparecem no decorrer da série, que tem uma característica ali, uma personalização temática para aquele ambiente que é muito legal da gente imaginar, né? Então foi algo que me agradou, de fato, essa adaptação dos vilões clássicos do Aranha. Já no novo filme do Aranha temos o retorno do Electro, que está bem caracterizado ali, eu gostei bastante das cenas do trailer. Além da estreia em cinema, né, do Tarântula e do Boomerang. E também tem a organização The Hand, que são os ninjas ali vermelhos nos trailers que foram divulgados do Homem-Aranha. Eles são muito característicos de estarem associados ao Demolidor, ao Justiceiro e à Elektra. Ou seja, vai que além do Justiceiro aparece mais alguém aí. Ia ser muito maneiro. Mas pra ser bem sincero, tá um pouco nebuloso pra saber qual vai ser a real ameaça desse filme. Eu acho que, de certa forma, pode ser alguma trama de intriga.
sabe? Você tem ali alguns boatos que vai ter uma personagem, que eu vou falar daqui a pouquinho, com poderes mentais, que pode estar controlando ali o Hulk que vai participar e até outros personagens, mas eu acho que vai ter alguma trama de intriga. Então a gente não sabe quem é o cabeça por trás disso tudo. De qualquer forma, vai ser algo bem interessante de presenciar pela quantidade de personagens que vai ter nesse filme. E aí você vai me perguntar, mas quem que pode estar nesse filme? Cara, vocês sabem, tem muita notícia vazando aí na internet, especulando que a Jean Grey vai estar por trás disso aí, vai ser interpretada pela série Sync, que ficou conhecida pelo Stranger Things, também fez aquele filme da baleia com o Brandon Fraser, que é um filme, inclusive, mas não foi confirmado. A Marvel tá guardando isso ali, ó, a 7 chaves. A gente não sabe se de fato vai ser a Jean Grey ou alguma outra personagem que envolve ali poderes mentais, psíquicos, mas é algo a se esperar. Além disso, temos a confirmação do Hulk raiz, não sabemos se ele vai ser uma ameaça, pelo que indica nos trailers que estão saindo aí a todo momento na internet. Sim, ele vai lutar contra o Aranha, então pode ser que ele esteja sob alguma influência mental, e também vamos ter o Justiceiro até então confirmado. Tem certa especulação também sobre a Viúva Negra e Helena Belova aparecer, mas não foi algo concreto pela Marvel. A verdade é que esse filme do Aranha tem bastante mistério, a gente não sabe o que pode acontecer, tem muito personagem. Eu acho que, de certa forma, esse filme pode ser uma introdução pros X-Men aparecerem nos Vingadores, que vão rolar no final do ano, e, ao mesmo tempo, algum desdobramento ali no final que jogue direto pros Vingadores também, envolvendo o Doutor Destino. Já pensou nisso? Cara, sinceramente, eu fico arrepiado só de pensar nessas possibilidades. Ai, que delícia! Mas no fim das contas, ambos os heróis carregam a mesma responsabilidade, o mesmo mito do Homem-Aranha. Mas a diferença é que eles possuem histórias diferentes. Então, você tem ali origens diferentes, mas com heróis que carregam a mesma responsabilidade. Ter um poder ali e ter que atuar de certa forma para combater o crime, para combater a malvadeza, a maldade desse mundo, dessa Nova York aí, que, vou te falar, cara, ô cidadezinha pra ter vilão, hein? Caramba, meu irmão, Nova York é uma cidade que, se eu tivesse no MCU, na Marvel, não moraria. Com certeza não moraria. Você moraria na Nova York da Marvel? E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho sobre esses dois universos diferentes, pra você que talvez conhecia, mas queria se aprofundar em alguns temas, te peço para deixar aquele like. Se é o seu primeiro contato aqui, já segue o NerdQuest. Tem vídeo curto todo dia e vídeo longo toda quinta-feira. É claro que podem surgir algumas surpresas, tem um vídeo extra aí, é claro. Mas isso depende da sua participação, da sua inscrição e do seu comentário. E falando em comentário, a SideQuest, a perguntinha da semana, vai ser a seguinte: você que está assistindo, você prefere um Homem-Aranha mais sombrio, retraído, vivido, como o do Aranha Noir? Ou você curte mais esse Aranha esperançoso, jovial, adolescente, universitário do MCU? Quero saber a sua opinião, comenta aqui, bora debater e até o próximo vídeo. Fui! Dá aquela hidratada na garganta pra ficar com a voz máscula. Pera aí que o pai tá abafado aqui, tá quente aqui, mano. Pô, Tchog, aí não. Meu cachorro tá latindo, pera aí.